Seja bem-vindo, Fábio. Boa noite. Olá, Olá, boa noite, cara. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversar contigo e com as pessoas que seguem teu trabalho. Fábio, falava aqui, não é, que você já carrega a minha admiração há muitos anos, já conheço seu trabalho há muitos e muitos anos, tive o prazer de ir no seu show lá no Mister Picuí. E nós vamos falar um pouco disso aqui também, não é? Mas eu queria deixar que você faça uma apresentação rápida, visto que nós vamos falar aqui hoje sobre a sua história, não é? Passar justamente por isso sobre o desenvolvimento, mas faça uma apresentação rápida para quem não te conhece ainda, em poucas palavras, quem é o Fábio Flores? Fábio Flores, ele é o marido da Fernanda. Ele tem 5 cachorros residentes e um resgatado. Graças a Deus, ainda tenho a minha mãe, tenho os meus irmãos vivos. É, Tenho me dedicado ao longo dos últimos anos a compreender um pouco mais o campo da inteligência emocional, mas minha jornada, na verdade, começou na sala de aula como professor de geografia e o tempo foi me encaminhando para desafios maiores. Tive a oportunidade de ser professor em universidades e faculdades aqui do Espírito Santo, ensinando metodologias de ensino ou também questões relacionadas aos saberes da geografia e assim por diante. Então, num determinado momento da minha vida, eu me permiti viver da arte, viver na arte. E a arte que eu abracei foi o humor com especialidade no stand-up comedy. Então, eu acho que isso resumiria um pouquinho do que é a minha jornada. E nós vamos passar aqui por ela, não é? Hoje a nossa ideia então é falar sobre desenvolvimento, não é? E Fábio, contextualizando aqui todo mundo que está na live, não é? Até quem está vindo aqui, eu quero agradecer o pessoal que conhece o Fábio, que está vindo aqui pelo perfil do Fábio também, seja muito bem-vindo. A ideia aqui é uma live curta, não é? Objetiva, então vamos fazer uma entrega aqui. Muito mais do que aula, sabe? Apesar de você ser professor, muito mais do que aula é dar um bocado do nosso testemunho, não é? Nosso testemunho de desenvolvimento, Sim. que eu acho que esse testemunho arrasta bastante. Assim. Fábio, eu estou aqui em Coimbra e eu sei que você também é conhecido como ser o Fábio Flores aí de Nova Almeida, não é? Tá em Exatamente, cara. casa, meu Nova amigo? Tá Almeida. tudo bem com a saúde, com a família? Graças a Deus. Para quem não conhece Nova Almeida ainda, Nova Almeida fica 2 fusos depois do Acre. Passou o Acre um pouquinho, você chega em Nova Almeida. Ah, muito bom, saudade de Nova Almeida. Meu amigo, então vamos lá. Você já adiantou que você foi um professor de geografia, não é? Eu não te conheci professor de geografia, mas você foi professor de geografia. Eu vi aqui eu fiz aqui uma pesquisa rápida. 95, é isso? Que você se formou na UFES? 96,2. 96. Então, aí você se torna então professor de geografia e Isso. depois faz já um passo grande, não é? Vai para as universidades. Para fazer realmente. Cara, assim, Vai, por favor. eu tenho um aspecto interessante antes de chegar na faculdade ainda, que foi o seguinte: logo que eu me formei, eu fiz um concurso público para ser professor na Marinha do Brasil. E eu passei, cara. Eu não tinha 6 meses de formado, e na Caramba. disputa tinha professor com doutorado, professor com mestrado e tudo. E o que aconteceu na prova que a gente fez lá de múltipla escolha, eu fiquei numa pontuação mais ou menos parecida com a deles. Era uma vaga só. E aí chegou na hora da prova de títulos. Os caras com mestrado e doutorado dispararam da minha frente e eu só tinha mais uma chance, que era aula prática. Eu falei, cara, na aula eu me garanto, então eu preciso fazer isso. E tem uma história muito engraçada, desculpa que eu vou Por alongar aqui, favor, mas eu por acho que favor. é conteúdo de valor para o teu público. O que acontece? Na hora que fizeram o sorteio da ordem dos professores que iam fazer a aula, eu vi um cara desesperado. Eu falei, aconteceu alguma coisa? Ele falou, cara, eu peguei no sorteio a primeira aula. E, bicho, eu tô muito nervoso. Eu falei, cara, é sério, você tá desconfortável para fazer a primeira aula? Ele falou, tô. Eu falei, troca comigo, eu tô lá no meio pro final. Ele falou, poxa, você ia fazer isso por mim? Eu falei, lógico, cara, toma aqui. E dei a minha vaga de sorteio para ele. E aí ele pôde fazer lá no final. Por quê? Eu desejava ser o primeiro. Porque quando eu fosse fazer a avaliação, os professores que estavam avaliando, eles iam avaliar a minha aula com a minha aula. Eles não Exato. tinham uma comparação com os outros. A nota ia ser cravada só pela minha performance. Todo mundo que fosse avaliado depois ia ser comparado comigo, com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto. E eu acho que foi nesse momento que deu a virada.
Nesse momento que deu a virada. Quando eu cheguei nessa aula prática, eu dei uma aula tão bacana e eles não tinham um referencial para comparar. Minha nota foi lá em cima e eu fiquei em primeiro, passando os caras que eu, com 6 meses de formado, ganhei numa disputa de cara que tinha doutorado. Bacana demais. Olha só que interessante, pessoal, vocês estão aqui. Nós vamos passar pela história desse homem que, com muitas etapas, não é? E olha que interessante isso, Fábio. Pontuar uma coisa. Então, quem está buscando desenvolvimento, independente de onde que vai chegar, não é? Porque eu imagino que lá, em 1996, 97, que seja, professor de geografia recém-formado, você não imaginava os caminhos que aconteceriam 10 ou 15 anos depois, na verdade. Mas ali, cara, não faz o menor sentido hoje em dia. Eu olhando para o Fábio de 96, cara, eu jamais imaginaria que a minha vida fosse trilhar os caminhos que acabou encontrando. Mas já tinha ali uma pegada, não é? Já tinha um jeito, como é que eu posso dizer? Uma predisposição. Uma coragem para encarar os desafios, sabe? E se desafiar também, não é? Oi? E se desafiar também, não é? Exato. Assim, o horizonte, o teto para o professor de geografia que se forma aqui no Espírito Santo é um teto baixo, entende? Você vai fazer um concurso público, se você for muito bom, você vai ser aprovado no concurso público e depois é sua progressão funcional dentro da mesma carreira. Quem quer algo a mais precisa de coragem, precisa de ousadia e precisa lançar esses desafios. O desafio do concurso da Marinha foi ótimo, eu passei, trabalhei em 6 meses que eu estava lá, eu descobri que aquilo lá não era o meu lugar. Não porque a Marinha é um lugar maravilhoso, para quem gosta da estrutura educacional que eles oferecem, não existe, é incomparável. Só que não fazia eco com a minha filosofia de vida. Eu estudei para uma educação mais libertadora. E o que eu encontrava dentro da Marinha, e é o que é o padrão das Forças Armadas, é que o professor não é bem um professor, ele é um porta-voz. A aula chega pronta para você do Rio de Janeiro, a avaliação chega pronta do Rio de Janeiro, as apostilas chegam prontas e você só precisa reproduzir o que foi elaborado lá. Nem o lugar que os alunos sentam na sala de aula você escolhe. É tudo determinado por um ranking de notas, que vai das primeiras fileiras até as últimas. E eu me vi muito engessado na minha força de caráter maior, que é a criatividade. Eu não tinha espaço nenhum para criar, então não me via desafiado ali dentro. Com 6 meses eu decidi que sairia, comuniquei aos meus pais, eles acharam que era uma ideia assustadora e insustentável. Conversei com a minha namorada, que é minha esposa hoje em dia. Ela falou assim, Fábio, se é isso que você quer, vai, mas eu não sei o que você está fazendo da tua vida. E com 8 meses eu pedi a exoneração da Marinha, apesar de estar ali, era uma carreira estável, talvez numa época dessa estava até aposentado. E qual, não sei se você vai se lembrar, não é? Mas qual foi o sentimento? Então, se algum sentimento de frustração, Fábio, nesse momento, assim, de queria tanto, entrei, mas não era mesmo aquilo, já alguma frustração? Como é que foi isso? Frustração, eu não sei se era bem um sentimento, talvez, assim, eu fiquei num sentimento de indecisão, sabe? Poxa, será que é isso aqui mesmo? As pessoas estão todas apostando contra, mas eu não me via feliz. Toda vez que eu cruzava o portão para entrar lá na Marinha, eu entrava meio arrastado, sabe? E na época eu trabalhava na Marinha, eu trabalhava em outros lugares, e quando eu chegava nos outros lugares eu me sentia mais alegre. Então eu falei, cara, se eu não aguentei 6 meses, é sinal que eu não vou aguentar minha vida inteira. E aí naquele momento eu tomei a decisão, eu abro mão disso aqui e vou aventurar minha vida em outros espaços. E eu não tinha nada muito seguro, cara, assim, eles falavam assim, eu vou trocar a Marinha porque eu tenho uma proposta, mas eu não tinha nada, eu ia ficar com metade do meu turno livre, ia me fazer falta o dinheiro, mas eu acho que ia me fazer mais falta o ânimo, né? Ânimo é alma, eu tava perdendo isso. É verdade. Eu acho que tem muita gente que está acompanhando o conteúdo que eu tenho colocado, né? Um conteúdo para desenvolvimento de metas, desenvolvimento pessoal também, e que realmente tem essa dificuldade, talvez, de alcançar alguma meta um pouco mais ousada, porque se limitou em algum momento da vida, não é? Talvez essa libertação nessa etapa da Marinha é que abriu espaço para você galgar tanta coisa depois. Não podemos dizer se sim ou se não, mas talvez, não é? Sim, eu ainda sou convidado para alguns eventos da Marinha, os amigos que trabalharam comigo naquela época e tudo mais, e eu vejo eles reclamando das coisas que a gente reclamava em 96, sabe? Então, eu falo, poxa, não mudou, sabe? E não muda, é a estrutura deles, eles têm aquela maneira de vencer o tempo.
é se manter estável, fixo e tal. Então, eu tive a oportunidade, como você bem disse, assim, de experienciar muitas outras experiências. A oportunidade de ser professor na FAESA, na UFES, na UNESC, a possibilidade de me aventurar na arte, dentro da Marinha não poderia fazer isso com toda certeza, de ver um teatro Carlos Gomes lotado até o talo e todas as pessoas me aplaudindo de pé. Essa é uma experiência que raros seres humanos vão viver, sabe? É lógico que o período que eu me dediquei exclusivamente à arte é muito instável financeiramente e tudo mais, mas era um preço a se pagar. Não sei, para mim fez sentido viver esse desafio pela possibilidade de experienciar coisas que raríssimos seres humanos vão experienciar numa vida. Sim. Antes de chegar aí na arte, Fábio, eu queria só uma etapa antes, na época você começou como professor universitário ainda muito novo, não é? E ali, sim, essas duas etapas, essas três etapas agora, incluindo a Marinha, né? Enquanto professor de colégio normal, né? De professor na Marinha e professor universitário. Nessa altura, nessa época da vida, já tinha uma veia de humor no Fábio Flores professor? Já fazia parte, já era parte do Fábio? Ou não, isso veio depois? Como é que surgiu esse início do humor no Fábio Flores? Muito bem colocado. Eu vou te falar que, assim, quando a gente olha para a nossa vida, a gente encontra o sentido olhando para trás, né? Que aí os pontos se ligam, como bem trouxe Steve Jobs, a gente percebe que os pontos têm uma conexão. Quando a gente olha muito para frente, a gente não consegue perceber ligação entre as coisas, só gera ansiedade e tal. A minha história com humor, assim, na sala de aula, com os alunos da geografia, do ensino fundamental, eu já tinha essa coisa, uma pegada de humor. Olhando em perspectiva, eu via que eu fazia da sala de aula um palco e não me dava conta. Só depois que eu fui fazer o humor profissional que eu percebi isso. Para você ter ideia, eu ensinava no ensino fundamental as crianças os conteúdos da geografia para facilitar a aprendizagem. Como estava no auge do axé, eu fazia paródias de axé com o conteúdo da geografia. Eu chamava isso de Geo-chan. E, cara, aquilo era tão gostoso de fazer, era tão divertido, que eu tinha aluno que não levava mochila nem caderno para a sala de aula. Assim, e era a vida deles. Quando eu comecei a fazer esse Geo-chan, os caras traziam violão. Você vê, tipo, o caderno não me interessa não, mas fazer aqui a música com você vai me interessar. Vai me interessar. E a relação de conteúdo? Muito, muito. Olha, tinha aluno que levava percussão, tinha aluno que levava violão, sabe? Chegou um momento de ter teclado. Era como se fosse uma banda. Cada sala de aula formava uma banda e a gente fazia um show ao vivo com os conteúdos, sabe? Era um negócio extremamente divertido. E em outros momentos também, eu estava fazendo humor e não estava percebendo. Então, de alguma maneira, o humor sempre esteve presente, assim. E eu não me dei conta que era o humor que eu fazia em sala de aula. E eu tenho, na mais alta conta, a minha experiência como professor de ensino fundamental como sendo um grande laboratório de reconhecimento de público, de leitura de plateia, sabe? De criação de estratégia para atrair a audiência para o seu discurso. Olha que o meu discurso naquele momento era falar sobre geografia. Hoje em dia, falar sobre inteligência emocional, para mim é mais fácil, porque é uma demanda que as pessoas têm curiosidade. Você não, e nem tanto sobre os países da América do Sul, assim por diante. Sim, Fábio, é muito interessante isso, né? Porque a gente acaba vendo que algumas decisões da vida se tornam base para outras etapas da vida, não é? E eu sei que pronto, algumas pessoas que estão aqui nos ouvindo hoje estão diante de um momento da vida que talvez elas estejam achando tudo muito ruim, tudo muito complicado. Talvez não com tantos sorrisos quanto você contava a sua época de professor, não é? Mas sim, é possível utilizar hoje, você, Fábio, olhando de hoje para trás, mesmo que naquela época tivesse talvez num estado não tão bom, vamos lá, carreira de professor, nós sabemos, não é, que infelizmente não é mil maravilhas, não é? Um professor, talvez hoje, que na mesma realidade que você estava lá atrás, poderia encontrar ali, talvez numa veia de humor, um renovo, um refrigério para o momento de dificuldade? É possível inserir isso, se não nascer naturalmente, digamos assim? Eu penso que humor é uma habilidade treinável. Humor é uma habilidade treinável.
humor é matemática. Tem algumas fórmulas para você conquistar o riso. Isso é um fato. E quando a gente não nasce com uma habilidade, a gente pode construí-la ao longo do tempo. É uma maneira de encontrar a tua jornada. Só que, quando eu falo do professor, sabe, quanto mais fiel ele for à essência dele, mais ele gera conexão com as pessoas. Eu conheci professores que eram extremamente interessantes, sendo completamente mal-humorados. Sabe? Interessante. Às vezes, a timidez de um professor, ela faz eco com a sua timidez. E você passa a admirar aquele professor porque ele, apesar de ter uma timidez parecida com a sua, ele venceu na vida. Ele chegou num lugar de destaque, pode conversar com pessoas. Então, ser fiel à tua verdade gera muita conexão. O humor é, sem dúvida, um caminho facilitador disso tudo. Quando as pessoas veem alguém sorrindo, elas têm como resposta um sorriso também. Quando você ensina alguma coisa sorrindo, você passa a impressão para as pessoas que aquilo que você está falando é tão simples que você tá muito à vontade falando sobre aquilo. Então, a habilidade do humor, do sorriso, ela é uma espécie de lubrificante para as engrenagens dessa relação que está sendo construída ali, seja com uma palestra, seja com uma aula, seja com uma aula teste, seja num concurso. No concurso eu brinquei, cara, quando eu fui fazer minha aula teste, eu brinquei, eu estava com os caras assim, oficiais da Marinha na minha frente, e eu tive a ousadia de brincar num lugar que não cabia brincadeira, mas me garantiu uma nota muito boa para passar no concurso. E funcionou, não é? Talvez seja Pô, isso, graças a né? Deus. Encontrar olhar para o nosso propósito, até que atrás um livro sobre isso, olhar para o nosso propósito e fazer ele refletir, não é? Fábio, Sim. continuando caminhando aqui na sua história, que é muito boa. Ai, perdão, tá balançando aqui um pouco a câmera. Comédia à la carte. Vitor Passarim, Raquel Ferreira, e nasce o primeiro grupo de comédia capixaba. Comédia à la carte. Foi uma época muito boa da minha vida. Eu estava entrando na universidade, entrei na universidade em 2007 e o Comédia à la carte surgiu por ali, não é? Como é que foi Isso, 2008. essa nova etapa da vida? Como que nasceu o Comédia à la carte? Existia uma cena de humor stand-up comedy no Brasil, que tinha florescido em São Paulo, depois tinha uma raiz em Curitiba, com o Diogo Portugal, alguma coisa nascendo no Rio de Janeiro. E esses caras do humor stand-up estavam apresentando uma novidade tão curiosa que eles estavam viajando o Brasil fazendo shows. E eles viajavam e chegaram ao Espírito Santo também. E quando eles vinham ao Espírito Santo, eles falavam piadas de São Paulo, piadas do Rio, piadas de Curitiba, que eram engraçadas, mas eu via que no Espírito Santo tinha coisa mais engraçada ainda. E falei, pô, ninguém está fazendo isso. E aí eu tinha os alunos na sala de aula que eram completamente inquietos, que atrapalhavam minha aula, fazendo gracinha. Eu falei, cara, já que vocês querem fazer gracinha, eu vou ganhar dinheiro de vocês. Eu sugeri a 3 alunos que fizessem um grupo de stand-up comedy. E falei, eu ajudo vocês a produzir isso. Eu não tinha interesse nenhum em estar na frente do palco, nenhum. E aí montamos, eram 3 alunos, conseguiu o primeiro palco, que foi o Teachers Pub, um pub aqui na Praia do Canto, bacana, pequenininho, gostoso de fazer. E aí no show da estreia, faltando 3 dias, um dos que eu convidei falou que não podia ir. E aí quando ele falou isso, eu falei, cara, não pode, bicho. É um compromisso, cada um vai falar 20 minutos. Se você sair, vai quebrar meio que o show. Aí ele falou, não dá, é jogo do Fluminense é Libertadores, eu tenho que ir. Eu falei, cara, então, bicho, porra, você vai quebrar a gente. Eu me vi no desafio de escrever um texto em 3 dias para apresentá-lo. E eu apresentei só para tapar o buraco dele. Só que o espaço, a alegria que eu vi nas pessoas, o prazer que eu tive de ver as pessoas reagindo a textos de humor que eu criei, aquilo me trouxe uma alegria tão grande, um sentido de realização tão forte, que eu decidi ficar no grupo e tirei o cara. E o Fluminense perdeu. O cara perdeu a vaga. O que não é um fato assim tão raro, né? Mas ele perdeu a vaga no Comédia à la carte. Eu decidi ficar ali. Fiquei durante muito tempo na sala de aula e no Comédia à la carte. Só que no momento eu tive que tomar uma decisão. Porque às vezes o show terminava 1h da manhã, eu chegava 2h, e no outro dia, 8h da manhã, eu tinha que estar falando. E eu não estava achando isso saudável para mim e nem respeitoso para os alunos. E eu decidi naquele momento ousar viver só da arte. E fiquei por 7 anos, vivendo exclusivamente da arte, do humor. Depois eu decidi abrir um pouco esse leque, comecei a estudar a PNL, o coach, e várias outras ciências do autodesenvolvimento, fiz especialização em inteligência socioemocional e comecei a viver com as palestras.
E aí, não que eu tenha deixado o humor, só que o humor deixou de ser Ele ficou mais amplo, não em é? vez de ser a minha atividade fim, ele era um meio, ele era um recurso, ele era uma habilidade. O humor hoje é uma habilidade, não é uma finalidade. Então eu falo sobre os temas que a gente desenvolve em inteligência emocional de maneira bem humorada para atrair as pessoas, só que num determinado momento da palestra eu vou fazendo aquela curva para tocar a emoção das pessoas. Que quando eu toco a emoção das pessoas, eu posso provocar uma mudança de comportamento. Então, quase sempre nas palestras eu faço um marco interessantíssimo, que é da pessoa chorar de rir e chorar por estar ali, ouvindo o que ela está ouvindo e encontrando o eco das minhas palavras e reflexões da vida delas. E elas se lançando o desafio de mudar um campo da vida e assim por diante. Então eu continuo fazendo humor, só que usando ele como habilidade hoje em dia. Mas o Comédia à la carte foi uma escola para mim. A companhia do Réquio Ferreira e do Vitinho Moraes foi muito bacana conhecer os processos criativos deles. São dois caras extremamente geniais. E cada um de nós encontrou um caminho diferente hoje, mas o traço de genialidade deles assim, foi algo que me inspirou e inspira até hoje. E para você se desenvolver no meio do humor, tenho certeza que precisou de muita seriedade, não é, Fábio? Mas justamente entrando agora no core do nosso tema de hoje, como que você acredita que o humor te ajudou nesse desenvolvimento? Era porque era aquilo que você estava se apaixonando por fazer, ou tem ali um quê de interessante realmente que fazia impulsionar? Eu, assim, como eu estava te falando, quando a gente olha em perspectiva para a vida, você vê que tudo estava desenhado nesse sentido e a gente não havia percebido. Durante uma fase da minha vida, eu morei na casa do meu avô, porque meus pais moravam num bairro muito distante, não tinha Transcol ainda, era muito difícil a locomoção aqui na Grande Vitória e tal. Então, eu morei na casa do meu avô, acho que foi uns 2 anos. Na casa do meu avô, todo dia, por volta de 5 horas, ele mandava a gente tomar banho, 6 horas a gente jantava, e 7 horas ia para o quarto dele ouvir rádio, um programa de humor da Rádio Globo, chamado A Turma da Maré Mansa. Aquilo foi me apaixonando pela ideia de humor. Depois, todo disco de humorista eu comprava, programas de humor, eu assistia, assim, fielmente tudo isso. Então, eu vi que eu fui forjado ao longo do tempo como um consumidor de humor, e quando eu me vi na possibilidade de fazer, assim, aquilo me encantou muito. Eu estava fazendo as coisas que eu admirava nos outros. Teve um elogio que eu recebi uma vez, né, que para mim assim foi assim tipo, uma medalha, assim, um troféu a gente ganhou o prêmio de melhor programa de rádio, né? Um programa diário. E o prêmio de melhor programa de rádio para mim não foi o melhor prêmio que eu ganhei. O maior prêmio que eu ganhei foi um dia que uma pessoa falou, depois eu ouvi esse mesmo comentário de outras pessoas, umas 4 ou 5 vezes, que as pessoas falavam o seguinte: poxa, Fábio, você... E geralmente depois de show, né? Falavam: Fábio, você é o Emílio Zurita do Espírito Santo. Cara, quando o cara me falou isso, eu falei: cara, eu ouvi desde 93 o programa deles, eu sou fã da maneira de comunicar do Emílio. Então, se alguém vê essa semelhança entre os nossos trabalhos, aquela para mim foi a maior medalha, mais que qualquer prêmio que eu recebi pelo rádio, ou pelo humor e tudo mais. Então, aquilo para mim foi lindo. Que bacana. É um grande comunicador, né? Que levou um programa de rádio para televisão, o que talvez naquela época era coisa para os grandes, para os maiores, né? E ele fez. Muito bom. Parabéns pelo elogio. E era isso que eu queria usar, não é? Nós estávamos sintonizados mesmo que eu não estava te ouvindo, olha só. Era justamente isso, que eu vi o grupo saindo de um restaurante, não é? Você falou até do pub, talvez menor ainda do que o Picuí, não é? E indo para os maiores teatros, rodando o estado inteiro, indo para a televisão. Eu acho que eu te vi, se não todas, quase todas as emissoras capixabas de televisão, e em várias emissoras de rádio também. Esse desenvolvimento foi muito grande. Não foi só um professor que virou comediante, que virou palestrante. Foi uma caminhada muito longa. E Fábio, a quem está aqui, que infelizmente nessa época, até na semana passada, o meu convidado, nós falávamos justamente disso, de oportunidade. Visto que tem muita gente procurando oportunidade neste momento, né? Até porque talvez esteja vivendo uma dificuldade maior. E eu tenho colocado isso aqui, são 19 semanas em construção, essa é a 15ª. Não há sucesso e não há crescimento em curto prazo, né? Isso que eu queria que você fechasse com isso, porque eu vi a sua jornada ao longo de muitos anos, até no ano passado eu sei que você estava diariamente, não é, no Bom de Papo, um programa maravilhoso, junto com o Rossini,
Grande Esse você. crescimento para estar na televisão assim a todo tempo, um programa maravilhoso como era, esse desenvolvimento foi muito longo, não é, Fábio? Um desenvolvimento que necessitou de muito suor, muita lágrima. Sim. Quando você. Eu me planejo para conquistar os espaços, para atingir metas, conquistar objetivos, mas ao invés de ficar muito focado no final da escada, eu tenho muito pé no chão no degrau que eu tô, Muito sabe? bom. Aquele degrau, eu sei que tem um degrau ali na frente, mas eu quero sentir esse lugar. E cada lugar eu pude sentir ele com muita presença, sabe? Depois estudando que eu fui compreender, mas na verdade desde o meu começo eu sempre tive muita presença. Eu comecei dando aula numa escola da periferia aqui da Serra, num bairro chamado Fio Rosa, à noite. E, sabe, era um lugar hoje em dia não é mais, mas era muito violento, sabe? Violência contra profissionais da educação também. E eu sempre tive me senti muito à vontade naquele lugar, sabe? Eu terminava as aulas de sexta-feira, o meu esquenta, por exemplo, era ir para um trailer de Ferroz e ficar até meia-noite lá, conversando com alunos, com professores. E as pessoas tinham um respeito muito grande, porque eles viam que eu respeitava o lugar deles, que eu respeitava a história deles, que eu respeitava eles como pessoas. E quando eu tive a oportunidade de dar um passo à frente, quando eu estive no SESI, saí da rede pública e fui para o SESI, já foi um crescimento legal. E eu busquei ser extremamente feliz naquele lugar. Eu acho que o que muitas vezes atrapalha é que a pessoa não tem gratidão e nem presença no lugar que ela está. Ela está de olho tanto lá no final da escada que ela não consegue ver, ser grato, sentir, ser presente ali no presente. Entende? Cada degrau desse, cada pequena conquista para mim foi um grande feito, uma alegria enorme, sabe? No dia, eu falei do concurso, o dia que eu passei no concurso foi um dos dias mais felizes da minha vida. No dia que eu saí, ele foi um dia triste, assim, por um lado, mas foi libertador também e poder me lançar. Quando a gente começou, a gente no pub, a gente botava 10 pessoas ali e eu era feliz por causa daquelas 10. Provavelmente você foi lá no Teachers Pub, ou você foi lá no Mr. Picuí também, você deve ter encontrado noites que a gente tinha 20 pessoas na plateia e a gente saía com a disposição, cara, as pessoas saíram de casa, elas fizeram a parte delas, vão fazer a nossa, que é fazer essas pessoas rirem. E a gente entregava como se tivesse uma casa cheia. Então, ser presente no presente e ser grato pelo passo que você deu é o que vai te dar estímulo para você continuar uma caminhada com clareza e, sobretudo, leveza. Porque quem não é feliz com o que tem, não será feliz com o que te falta. Na hora que você Sim, chegar lá nesse lugar que você acredita que é felicidade, você vai não ver que basta, né? não basta. Então, ser presente e ser grato, acho que são dois grandes caminhos. E hoje o Fábio palestrante, tá feliz? Muito, assim. Chegou no ápice, Exatamente agora, metade do caminho. exatamente agora, menos feliz, porque por conta da pandemia, do isolamento social, a gente não pode mais estar com aquelas grandes plateias. O último evento que eu fiz aqui no Espírito Santo, 2.000 pessoas, sabe? Que bacana. Aquela vibração é muito gostosa, mas acabou me fazendo reinventar, sabe? Eu já fiz palestra online, fui contratado para fazer uma palestra online. Agora estou sendo convidado para gerar conteúdos de vídeo e de áudio para a escola aqui do Espírito Muito Santo. bom. Já fui apresentador de uma live de lançamento de grandes promoções de um grupo aqui do Espírito Santo chamado Grupo Orlete, que é um grupo de revenda de automóveis. Eles falaram, cara, eu preciso de um comunicador que tenha a credibilidade do professor, a leveza do humorista e a habilidade do comunicador. Então você vai fazer isso pra gente. Eu mediei um lançamento com 7 gerentes do Espírito Santo, Bahia, Minas, e ali conversando com eles, dialogando e com os potenciais clientes também, sabe? Então, apesar de eu não estar completamente à vontade ainda com essa situação de isolamento social para o meu fazer profissional, por outro lado, as oportunidades que surgiram para mim são altamente inspiradoras, sabe? Você vê, cara, que legal. Eu acho que se não fosse esse período de isolamento social, de quarentena, a gente não estava tendo essa oportunidade de conversar, sabe? Então, tem muito presente surgindo para a gente. Para finalizar esse ponto, eu fiz uma reflexão, não sei se você chegou a ver, eu postei lá no LinkedIn, falando sobre isso, que quando eu estava na escolinha de futebol, quando eu era criança, estava na escolinha de futebol, o professor da escolinha falou uma coisa para mim. Ele falou o seguinte, não joga olhando para a bola,
joga olhando para o jogo. Porque se você se posicionar bem no campo e se você acompanhar o fluxo das jogadas, a bola vai chegar até você. Assim que se joga futebol, quem olha para a bola vai tropeçar. Quem olha para o jogo vai estar em condição de marcar gol. E eu lembrei disso justamente para esse momento que eu estou fazendo. Porque ao invés de eu olhar para a bola, eu estou olhando para o jogo. Ao invés de olhar para a crise, para os problemas, a ameaça de não ter renda, porque eu não vou fazer evento presencial, eu falei, que jogo é esse? Estou com mais tempo, então eu posso estudar mais. Se eu estudo mais, eu posso gerar mais conteúdo. Se eu gero mais conteúdo, eu posso propagá-los na rede. E ao propagar o conteúdo na rede, participar de lives como essa que a gente está tendo, com um papo inteligentíssimo, essa entrevista maravilhosa, eu tenho a possibilidade de me apresentar para outros públicos. E esses públicos podem reconhecer em mim potenciais que nem eu mesmo via antes de ser notado por esse olhar. Então, eu acredito que é um grande momento, sabe? É o grande momento. Muito bom, muito bom. Se você não olhar para isso, se você olhar para o jogo, você vai encontrar maneiras de se reinventar e de conseguir sobreviver com saúde física e emocional para a gente vencer essa jornada que está sendo o isolamento social dentro dessa quarentena. Muito bom. Eu tenho partilhado aqui com as pessoas muito daquilo que vivo, sabe, Fábio? Eu não construí um método cientificamente, eu construí um método porque eu coloquei ele na minha vida e começou a funcionar e eu resolvi partilhar porque eu acho que isso é bom. E hoje eu estou partilhando uma parte da minha vida que me desenvolveu ao longo da minha juventude, que foi assistir e estar com pessoas como você que elevam e que desenvolvem a gente também. Para fechar, eu sempre tenho pedido aqui nas últimas lives uma dica cultural para as pessoas que vêm, até porque está todo mundo em casa e precisa ocupar a mente. Mas para você eu não vou pedir, porque eu quero dar, porque você tem um livro muito bom, que é o Deixe para Trás, que não te leva para frente, não é? Sim, e eu estou em Portugal e esse livro consegue chegar até mim, porque está aqui disponível na Amazon, maravilhoso. E se quiser a versão física, eu mando pelo correio autografado. Maravilha. Fala um pouquinho do livro pra gente, porque ele é um livro muito bacana, não é? Ele tem insights curtos, mas de muita persuasão dentro da gente. Isso. O que aconteceu lá? Eu tenho uma crença que quando eu ensino o que eu aprendo, isso fica mais retido. Uhum. Quando eu ensino o que eu aprendo, o grau de retenção de conteúdo é maior. Então, o que eu comecei a fazer? Eu estava fazendo os cursos de desenvolvimento pessoal e eu falava, cara, eu vou pegar o que eu aprendi na aula, transformar em uma mensagem de áudio curta e vou enviar para as pessoas nas primeiras horas da manhã. E fiz isso religiosamente, diariamente, durante um ano, mandando as mensagens todo dia, nas primeiras horas. E como eu fazia o roteiro do que eu ia falar, eu salvei todos esses roteiros. Chegou no meio desse processo, as pessoas passavam isso para frente, sabe? Virou meio que uma corrente das pessoas mandarem isso para frente. E muita gente chegou para mim e falou assim, Fábio, você tinha que escrever um livro, cara. Esse material aqui é muito bom, sabe? Bacana. Se você condensar isso num livro, vai ser ótimo. E foi isso que eu fiz. Eu decidi condensar. Na época, eu estava com 220 mensagens, eu acho. Eu escolhi 96, que eu julguei mais atemporais, e transformei no livro. O livro, para mim, é grande alegria, sabe? Desde o primeiro dia, o dia do lançamento foi uma loucura. Cara, eu vendi quase 400 livros no lançamento, sabe? Bacana. Foi um negócio assim, foi um negócio lindo, assim. Tem um vídeo disso no YouTube e tal. E depois, final de palestra, as pessoas querem levar um pedaço da palestra para casa delas ou para alguém que não pôde estar lá. Fala, o que você falou aqui é tão especial, eu quero levar isso aqui para fulano e tal, não sei o quê. Então, eu recebi assim, um carinho muito grande, sabe? O livro foi um dos grandes produtos que eu criei na minha vida, tem uma realização muito grande. O que as pessoas me contam de feedback, de como o livro tocou, é emocionante. Eu recebi um tempo atrás um recado de um menino que ganhou, ele estava no presídio de menores aqui do Espírito Santo e ganhou o livro, estava lendo lá. Caramba, que lindo. E ele escreveu um bilhete e pediu para uma professora lá de dentro do presídio entregar até mim, porque ele não ia ter acesso. E no livro, nesse bilhete, dentre outras coisas muito emocionantes que ele falou uma coisa assim que, sem dúvida, é uma hipérbole, mas eu recebi com muita gratidão, que ele falou o seguinte, olha, abaixo de Deus, você é a pessoa mais importante da minha vida. As lições que eu aprendi com você vão me transformar quando eu sair daqui. Cara, isso é uma loucura.
Isso é Fantástico. uma loucura, sabe? É uma loucura. Então, eu tenho muita, muita gratidão por esse livro. Fico muito feliz de você ter podido me oportunizar a falar sobre ele, porque para mim, É falar muito sobre o bom. meu livro é falar como um filho, sabe? Eu amo o livro que eu criei. E aqui eu falo de hábitos, né? Já falei nas semanas anteriores, falei sobre hábitos, e esse é um livro muito bom para quem está em casa e quer implantar o hábito da leitura. Porque ele, como tem trechos curtos, não é, Fábio? Ele é muito bom para você começar o hábito da leitura. Sim, sim. Começa por uma página, lê um trecho do livro do Fábio. Depois você lê uma página, depois você lê duas e vai crescendo, e assim vai acabar o livro de forma fácil, leve, porque o livro é leve, mas ele tem essa pegada que ajuda muito na leitura. Eu gostei muito dele por isso. É um ótimo Eu, livro para iniciar o hábito, e de forma eu construtiva, recebi, não é? eu recebi muito retorno de pessoas que falando que foi o primeiro livro que conseguiram ler completo na vida. Teve uma história linda de um cara que ele é porteiro. Ele estava passando, conversando com um morador do prédio que estava com um livro, e ele virou para o cara e falou assim: Nossa, interessante o título desse livro, né? Que ele te viu na cara. Ele falou: Não é só o título, não, o livro é muito bom. Você quer ele emprestado? Ele falou: Se eu puder, mas assim, eu não sei quando eu vou devolver, porque eu demoro para ler. Aí ele falou: Não, fica, quando você terminar, você me entrega. E na última página do livro, eu faço um desafio às pessoas e peço para elas me mandarem um e-mail. O cara mandou um e-mail e falou bem assim: Fábio, são 3h20 da madrugada, eu peguei seu livro às 19 horas e foi a primeira vez que eu consegui terminar de ler um livro. Então, eu estou respondendo ao seu desafio, mas eu quero te agradecer por você ter me possibilitado perceber que eu consigo ler um livro, sabe? Então, várias pessoas me deram esse feedback que você ofereceu. Obrigado por esse feedback também. Fábio, foi um prazer ter você aqui conosco. Foi um prazer partilhar com a minha audiência a história de uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, que eu tenho muita admiração. Quero te agradecer desde de 2008, ali, quando você iniciou no Comédia à la carte, foi referência para mim, e ver o seu desenvolvimento, com toda certeza, influencia também o meu. Muito obrigado por estar aqui hoje. É uma honra para mim te receber. Muito obrigado. Eu te agradeço imensamente pelo convite. Foi extremamente agradável conversar com você, com sua audiência.